Qual o destino da educação e do professor no Brasil? A contemporaneidade está mudando a relação entre o aluno e a aprendizagem? Qual a diferença entre o professor curador, o professor mediador e o professor autor? Bem, vocês já devem ter percebido que nós estamos inaugurando um novo quadro dentro do nosso canal por causa dessa mudança do cenário, não é? E você tem razão, estamos mesmo. Hoje estamos inaugurando o Chá com Ideias. E para inaugurar esse quadro, nós convidamos uma professora especialíssima. Ela é doutora em estudos literários e estuda mais profundamente suas pesquisas com educação criativa. Nós estamos falando da professora Thailze Mello. Muito obrigado pela sua presença, viu, Thailze? Ô, Gilvan, eu que agradeço. É uma alegria passar, parte dessa tarde aqui com vocês, conversando sobre temas que me interessam diretamente. Venho acompanhando o canal Fragmentos Teóricos e tenho achado a abordagem de vocês temática muito interessante, tem profundidade, um conteúdo muito rico para a audiência. Muito obrigada, Gilvan. A gente que agradece, né? Então... solta a vinheta, Ivo! Como eu já disse antes, a Thailze é doutora em estudos literários pela UFMG e é também mestre em literaturas de língua portuguesa pela PUC Minas, professora e coordenadora do programa em processos criativos do IEC da PUC Minas, que atualmente trabalha com 2 cursos de especialização pós-graduação, em parceria com a professora Renata Alencar. Um chamado Escrita Criativa e o outro Fotografia e outras visualidades contemporâneas. Além disso, a Thailze e a Renata coordenam, junto com o professor Renan Antunes, um curso de especialização em metodologias ativas para a educação, pela PUC Minas Virtual. Bem, depois desse currículo todo, Thailze, eu tenho que te perguntar, por que é tão importante a gente falar de mudanças na educação nessa era contemporânea, desses novos desafios para a aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno? Gilvan, eu acho que a gente pode começar, para entender a importância desse tema, de refletir sobre esse tema, voltar lá atrás, no século XIX, quando a escola pública, massiva e gratuita foi criada em alguns países da Europa e também em alguns estados dos Estados Unidos. A gente está falando do contexto da Revolução Industrial. Então vamos lembrar qual que era a lógica da Revolução Industrial, Um trabalho linear, segmentado, repetitivo e, portanto, previsível. Lembra o filme do Chaplin? Você que gosta muito de cinema. Isso, você que gosta muito de cinema. Então ali ele dirigiu, e fez o roteiro e ele interpretou o personagem Carlitos. Isso. Então, operário. Um operário. E não sei se você se lembra, o Carlitos, ele fazia um trabalho tão repetitivo na fábrica que ele foi enlouquecendo mesmo, e se alienando. Isso. Depois ele não conseguiu trabalhar em quase nada porque realmente ele tinha ficado, digamos assim, mecanizado. Robotizado, alienado. Isso mesmo. Então, ali, claro, tem uma ideia assim, meio caricata para ficar cômico, mas também tem um fundinho de verdade. A escola, não é coincidência, surge nesse momento para, de alguma maneira, formar pessoas para trabalhar dentro dessa lógica. Industrial. Então, vamos pensar assim, como fileiras, que é uniformes. Isso, pegou bem o espírito da coisa. Como que é a espacialidade da escola, A gente tem ali um sinal, Eu estudei numa escola do interior que tinha uma sirene. Isso. Que tocava para eu entrar, para sair, Isso é o quê? Uma lógica de fábrica. Alunos uniformizados. A sala de aula a gente tem o quê? Fileiras, controladas, organizadas, o professor ali na frente, tentando dar essa ideia de controle da turma, de alunos disciplinados, vamos dizer assim. Vamos pensar também, Gilvan, que muita gente ainda fala de grade curricular. Eu falo que as palavras, elas trazem sentidos. Então, grade é o quê? Uma disciplina presa, que não conversa com outra disciplina, que tem uma sequência, eu tenho que fazer uma disciplina para depois fazer a outra. Nessa perspectiva, vamos pensar assim, física nunca vai conversar com artes.
né? Sim. Porque é tudo compartimentado. Até a palavra disciplina já Exato, traz um certo já controle, traz né? essa lógica disciplinar. A gente poderia ir lá em Foucault e tal, né? Num outro programa a gente pode falar disso. Isso. Mas aí, fazendo um salto imenso para os dias de hoje, o fato é que hoje a gente tem uma outra lógica de funcionamento do mundo, né? A gente precisa de profissionais que necessitam de habilidades e competências antagônicas a essas da Revolução Industrial. São profissionais multifacetados, profissionais com flexibilidade, com empatia, com projeto de futuro, com capacidade de trabalhar em equipe. A gestão hoje não está sendo mais pensada de uma maneira hierárquica, piramidal, é a gestão em rede. Então as pessoas entendem essa natureza colaborativa, né, dos seus trabalhos. Muita gente, né, Giovana, nem está querendo trabalhar com carteira assinada mais, trabalha em vários, né, propósitos, várias profissões, né, são freelancers. Então, assim, será que essa escola, e aí eu estou incluindo a universidade, tá, Giovana? Ok. Ela vai preparar, dentro dessa lógica antiga, tradicional, pessoas que vão conseguir desenvolver muito mais do que conteúdos, mas habilidades e competências para esse cenário fluido de hoje? É aí então que surge essa ideia do professor curador, mediador, autor. O que é o professor curador? E o professor, ele não pode mais tentar se ver dentro dessa lógica transmissiva. Okay. Né? Porque ele não vai competir, vamos Sim. dizer assim, com o Google. Senão né? ele estaria sendo simplesmente informacional. Exatamente. Né? E hoje, por exemplo, se um aluno quer saber uma data, quer saber uma informação pontual, ele vai olha ali no celular dentro né? da sala de aula e Exatamente, certifica né? disso. O professor hoje, ele tem que se ver, e ele é muito importante. A tecnologia não tirou nossa importância, pelo contrário. Eu acho que ela nos coloca com outros papéis muito mais complexos, assim, né? Sim. Mas curador vem de cuidar. Isso. Não é? Cuidar do quê? Do Isso, conhecimento? Cuidar do conhecimento. Ah, sim. Porque uma aula, vamos dizer assim, ela tem 3 momentos. Ela tem um momento que é solitário, em casa, o professor pesquisando. Uhum. E assim como o aluno tem acesso a esse tanto de informação, muitas vezes gratuitas, né, sem sentido algum, o professor também. Né? O professor, ele é aquele que, por ter um repertório, por ter uma sensibilidade, por conhecer bem a intencionalidade pedagógica daquela aula, ele vai, em meio a essa turbulência de informações, selecionar os melhores conteúdos para aquela aula. Agora, não basta, Giovana, selecionar, tem que saber organizar e dispor. Então, o curador, porque a gente acostumou a ouvir, né, assim, curador de arte. Isso. Né? Isso todo mundo acho que está bem acostumado, né? Então, o curador de arte, o que ele faz, né? Ele escolhe obras de um determinado artista, né? Se vai colocar em conjunto com outros artistas, assim, por exemplo, se é uma exposição coletiva, ele pensa na espacialidade daquela galeria, onde uma obra vai ficar, ao lado de qual outra. Sim. Ele pensa no percurso do visitante naquele espaço, ele pensa nos textos que vão acompanhar, né, aquela exposição, na iluminação. É tudo, né? Tudo. Para que aquilo aconteça da forma que ele pensou. Exatamente, para que o espectador tenha uma experiência interessante ali naquele espaço, né? Para que a obra não fique jogada. A obra fique ali posicionada a partir de uma proposição de sentido. Sim. O professor, então essa palavra curadoria chega na educação com um sentido diferente, mas de certo modo análogo. Sim. O professor Cortella vem fazendo vários vídeos, né, palestras em cafés filosóficos sobre essa temática, e ele vai, né, pontuar muito bem essa questão de que o professor curador, ele dispõe conhecimento de uma maneira que o aluno consegue fazer um percurso interessante ali na assim produção. como o visitante da exposição isso, de arte lá. Isso. E o bom professor curador, ele também estimula que o seu aluno continue essa pesquisa e traga novos materiais para a sala de aula, que em conexão com os materiais dos colegas,
vai se gerando ali uma grande comunidade de aprendizagem e isso possibilita uma abordagem muito mais complexa, muito mais interessante do que está sendo ensinado. Assim. Entendi. Bem, eu vou te servir um chá, já que que nós estamos maravilha. falando de chá, Tá esperando né, o de chazinho ideias. aqui já. Aqui, Muito olha, bom, um chazinho. obrigada, Para te perguntar assim, e o que é o professor mediador? Porque tem o curador, tem o mediador. O que é ser um professor mediador? Então, Gilvan, se a gente não pode, não deve pelo menos, pensar no professor transmissor, aquele que deseja que o aluno assimile passivamente informações, nós temos que pensar no professor como mediador de processos. Mediação tem a ver com meio. Pensa para você ver meio, né? Sim. Então tem a ver com travessia. Pra gente poetizar aqui um pouquinho, né? Lembrando Rosa, assim. Que a beleza, né, não está nem na saída nem na chegada. Ela está na travessia. Que é esse meio. Esse meio. Então, o professor mediador é aquele que propõe atividades, né, que possibilita o aluno construir um processo de aprendizagem singular. Porque, ao contrário lá daquela lógica da fábrica, né, em que todos faziam um trabalho mecânico sem mostrar suas particularidades, nessa lógica da mediação, Gilvan, assim, é muito importante o professor estar atento aos tempos de aprendizagem, às habilidades de cada aluno, porque cada aluno, a gente sabe aí das teorias das inteligências múltiplas, né? Cada aluno tem um tipo de inteligência. Sim. E ele possibilitar que ali na sala de aula, né, aquela comunidade de aprendizagem construa projetos que conecte essas habilidades. Então, se eu tenho que ele sirva como meio para isso, o canal para isso. Ele que vai perceber, por exemplo, que você escreve muito bem, né? Outro fala muito bem. Outro tem uma percepção sensorial. Fotografa muito bem, outro edita muito bem. Né? A gente que trabalhou e trabalha ainda, né? Com salas de comunicação social, assim, isso é muito importante. Claro. Porque dentro de uma perspectiva, por exemplo, de comunicação integrada, não faz muito sentido eu pensar assim. Então tá, se eu tenho jornalistas junto com publicitários, o que aquele aluno do jornalismo tem de mais precioso, mas que ele precisa também do que o publicitário tem de mais precioso? Ainda mais se a gente está pensando aí em produções multimodais. Sim. Né? A gente, usando uma linguagem então da comunicação, a gente poderia dizer que esse professor mediador, ele deixa de ser um mero transmissor para ser o canal de veiculação de todo esse conhecimento, de todas essas capacidades dos alunos em se manifestar de alguma forma. Exatamente. Para isso ele tem que ter o quê? O professor mediador escuta. E uma outra coisa importante também, que eu acho que é fundamental da gente dizer, é que o professor mediador, ele não vai conseguir trabalhar com aquela sala de aula em fileiras, aquilo que a gente chama de, no jargão, né, pedagogia da nuca. Se eu estou aqui com um colega na frente, como é que eu vou criar uma interação com ele se eu estou olhando para o pescoço dele? Se eu estou vendo só o professor, não estou vendo o colega, né? Então, para mediar processos, o professor ele vai ter que ser criativo, pensar na organização dessa sala, em rodas, em estação de aprendizagem, pensar também que a sala de aula não é só dentro da universidade ou da escola, que ele pode se apropriar de outros locais da cidade, né? A sala de aula não é mais um espaço físico fechado, é o mundo. Não é o mundo. É o mundo, né? E quando você vai, assim, você tem a mediação da tecnologia, você tem outras janelas. Aí até fora do mundo. Isso. É Então, o universo. É o universo. Então perceba bem, Gilvan, como que o professor mediador, ele tem a ver com o professor curador. Né? Porque o professor, primeiro, ele seleciona os seus materiais nessa perspectiva da curadoria, né? Ele seleciona pensando também em materiais multimodais de diferentes regimes semióticos. Ele pode levar um filme,
uma música, um texto impresso, um podcast, né? Uma fotografia, um programa, né? Como fragmentos teóricos. Ele pode fazer uma reunião muito interessante sobre abordagens diferentes de um mesmo assunto e levar isso para a sala de aula, provocando essas mediações. Falta uma outra categoria que é o tal do professor autor. A gente falou do professor curador, do professor mediador e falta o professor autor. E o professor autor? O que é autor? Professor autor. Sim. Professor autor, Gilvan, é aquele professor que, se eu pedir para você falar para mim assim, Gilvan, quem foi o seu melhor professor no seu curso de comunicação social, ou no seu mestrado, ou no seu doutorado, você vai lembrar dele. Porque ele é aquele professor que é singular, que ele tem um jeito único, sabe? De trabalhar o conhecimento, de partilhar o conhecimento ali em sala de aula, né? É o professor que acredita que ele é resultado de uma experiência de vida, da formação única dele com o repertório dele, né? Então ali você, por exemplo, é convidado para ministrar uma disciplina, claro, você tem uma ementa, né? Mas ali na ementa você vai se colocar, né? Se, por exemplo, eu vou dar uma mesma disciplina que você, obviamente nossas disciplinas vão ser diferentes, né? Eu tenho o meu jeito e você tem o seu jeito de dar aula. Sim. E o professor autor, ele hoje tem muito dessa postura, por exemplo, que você está tendo aqui no canal Fragmentos Teóricos. Ele constrói conhecimento, ele compartilha conhecimento, ele sistematiza seus aprendizados para compartilhar com uma determinada comunidade de aprendizagem, nas redes sociais, né? Eu acho isso muito importante, em seminários, em congressos, em projetos particulares. Então, o professor autor, ele se vê como um criativo. Muito bom. Agora sim, vamos aqui saber, para os professores que acompanham o nosso canal, os alunos também, como que a gente consegue mudar esse paradigma do ensino, né? Nos tornarmos mais curadores, mediadores e autores de nossas aulas, né? Desse processo de aprendizagem, sendo que a gente fica muito ainda amarrado a esse modelo tradicional, né, das instituições de ensino, das escolas, que prevê nota, frequência, o espaço físico da sala de aula, né? Como que a gente pode mudar isso? É possível driblar esse modelo tradicional, industrial, como você bem lembrou no começo da nossa fala, para um modelo mais dinâmico, mais interativo de ensino-aprendizagem? Olha, Ju, excelente sua pergunta, porque realmente, né, a gente estuda, lê, fica fascinado pelas metodologias ativas, por todo esse campo reflexivo que nós estamos conversando aqui, mas na prática ainda existem muitos desafios. Basta a gente lembrar que nós, professores, nós nos formamos no século XX, estamos dando aula para jovens do século XXI. Verdade. E que a gente vive, né, uma mudança de era. Não é nem uma era de mudanças, né? Uma mudança de era com era de mudanças, enfim, né? Transformações permanentes. Então, assim, muitas vezes a gente ainda tem resquícios, vestígios, receios, medos, né, insegurança, dúvidas de como fazer. Então, eu acho assim, não é uma mudança disruptiva, sabe? Porque, uma coisa importante falar, Gilvan, é que assim, essa reflexão nossa aqui, em momento algum eu estou colocando como menos importante a aula expositiva. A aula expositiva, ela tem um lugar, sempre vai ter um lugar importante, né? É o momento que o professor ali, ele coloca uma narrativa de um determinado saber para o aluno. Só que até mesmo a aula expositiva, ela pode ser feita de uma outra maneira. Sim, você pode começar uma aula expositiva com uma questão, sabe? Começar com questões, e em vez de dar um caminho assim muito linear, e trazendo provocações, como você fez hoje no início do nosso encontro, colocando para o público, né,
qual que é a importância da gente discutir esses cenários da educação contemporânea. Colocar questões. Sim, na verdade, pelo que eu estou entendendo, Thaís, a proposta não é mudar o conteúdo, é mudar o método. Não é isso? Exato. É muito mais, eu gosto muito de uma pergunta, né, da expressão como. O início de tudo, para quem quer realmente caminhar, né, aí como um professor curador, um professor mediador, um professor autor, é se perguntar como. Sim. Eu tenho um conteúdo, como eu vou trabalhar esse conteúdo? Entendi. Ô Thaílze, uma outra dificuldade que a gente percebe, nós professores percebemos, né, é que existe um hábito do aluno em buscar no professor um ensino tradicional. Né? O próprio aluno quer aquele professor informacional, que transmite conhecimento e ele anota e pronto. Né? Como que a gente lida também para poder, como nós, professores, podemos trabalhar no sentido de também mudar essa mentalidade dos nossos alunos? Eu acho que o caminho é o professor ter a sua autoestima consolidada, sabe? A sua ética, saber que realmente ele está propondo ali caminhos, ferramentas, metodologias mais sinérgicas com o que a vida nos solicita hoje. Eu nem gosto de falar mercado de trabalho, que eu acho que é a vida. Sim. A vida nos solicita hoje. Sim. Essa flexibilidade, esse olhar expandido. É verdade. E aí mostrar para o aluno, mas assim, nunca dando lição, sabe, de moral. Eu falo, mas por que você acha que hoje não houve uma aula? Né? Eu queria entender. E aí ele vai falar. E aí você vai explicar. Então é esse trabalho que a gente tem que fazer e é cotidiano e é assim, realmente não é simples, né? A gente precisa querer isso, precisa querer sair de uma zona de conforto e experimentar também novas possibilidades. Tanto o professor quanto o aluno. Quanto o aluno. Entendendo que tudo que é experimental não é algo jogado. O experimental, ele é muito preparado. Sim. Mas ele aceita o risco. Qualquer método que tenha um componente experimental aceita o risco. Pode dar certo ou pode dar errado. Né? Mas nós estamos lidando com cenários de incerteza. Então, até essa postura de eu vou experimentar, se não der certo, né, esse jeito de dar esse conteúdo, eu vou mudar. Sim. Então, não se afetar negativamente quando houver comentários desse tipo. E sempre dialogar com o aluno, mostrando por que é muito mais interessante um caminho que conversa mais aderente com o que ele vê na vida e fora da escola. Entendi. Ô, Thaís, como é que a gente pode unir esses três modelos de curador, mediador e autor numa única pedagogia de ensino? É possível isso? Essas três configurações, três papéis, vamos chamar assim, elas já estão articuladas em torno de uma proposta pedagógica que eu vou usar até Paulo Freire, porque Paulo Freire é muito contemporâneo, é muito atual, que é uma pedagogia da autonomia. Quando eu falo em autonomia, eu estou pensando em autonomia para o educador e autonomia para o aluno. Só acreditando nessa pedagogia da autonomia é que nós vamos formar pessoas com pensamento crítico. E a pessoa com pensamento crítico, ela consegue fazer leituras de textos imundos muito mais significativas. Ela consegue ter uma vida que tem muito mais propósito, né? E tão fundamental para a cidadania, né? Nossa, ter esse olhar crítico sobre o mundo, né? Isso é uma postura política, Sim, né? Com certeza. Então eu acho que esses são os papéis que nós conversamos aqui hoje, né? Demos esses nomes, curador, mediador e autor, porque já existem pessoas, né, teóricos do campo da educação, do campo das metodologias ativas, trabalhando com essas expressões, mas, na verdade, a gente poderia usar até outras expressões, né, para nomear esse profissional da educação
que busca essa construção de um olhar mais singular, com mais autonomia, com mais presença no mundo, sabe? Com certeza. Um olhar mais crítico aí para as suas realidades. Com certeza. A nossa profissão é uma luta, né, Thailze? É uma luta constante de aprimoramento, de transformações, tudo em nome do ensino, da educação. Exatamente. Né? Mas é muito bom, né, Gente, Gilvan? eu adorei o papo, eu não sei vocês, mas a conversa foi super positiva, não foi? Bem, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Thailze, muito obrigado, viu? Foi enriquecedor, foi super interessante e espero poder conversar com você outras vezes aqui no canal. Eu que agradeço e tenho certeza que nós teremos outros diálogos. Com certeza. Tchau. Tchau, gente.